A divisão dos primários é formada por crianças de 10 a 12 anos, uma idade bem interessante para ser trabalhada. É a fase das descobertas. Sempre que possível, é importante orientar o envolvimento das crianças na condução das histórias, estimular para que acompanhem e descubram por meio da leitura e da discussão em classe, com o auxílio de materiais e outros recursos, as lições contidas nos temas de cada semana. A recepção é sempre um bom ponto para que levemos em consideração. É o primeiro contato do professor com os alunos. O incentivo deve ser preparado para motivá-los ao estudo proposto. Quanto aos momentos prévios, o auxiliar apresenta 3 opções. Escolha aquela que mais se adapta à sua realidade. Louvor. As crianças gostam de cantar. Aproveite para que elas participem. Oração intercessora. Incentive a oração pelos amigos, pais e irmãos. É importante um lugar reservado na própria sala da escola sabatina para esse momento, onde cada um individualmente poderá orar. Visitas. Lembrar dos amiguinhos que estão visitando a classe e preparar algo especial para eles é uma das formas de agradecer a visita e incentivar que regressem. Aniversários. Os aniversários devem ser comemorados da mesma maneira que nos outros meses. Momentos missionários. Conte a história das missões com ilustrações e depois vista uma criança com trajes típicos de acordo com o país para que recolha a oferta. Tenha também um lugar especial onde terão imagens ou objetos da divisão transeuropeia. Vivenciando a história. A história da lição deve ser contada com a participação das crianças. Esse envolvimento lhes agrada e ainda é uma boa maneira de fixar a história na mente dos pequenos. Professora, você também tem algumas sugestões de como nós podemos motivar as crianças a realizarem as atividades propostas durante a escola sabatina? Que projeto é esse que você tem desenvolvido e que você pode nos dar uma dica de como realizá-lo também? Ok, nós propomos um projeto onde haja bastante interação e participação de atividades que a criança possa realizar em casa, como também na igreja, em outros momentos de culto. Nós temos o projeto aqui, Sou um Talento nas Mãos do Senhor. E ele tem vários itens. Esse projeto ele encontra-se no extra, certo? Todo o roteiro de como ele foi elaborado. E ele tem vários itens. Juntamente com esse projeto, nós propomos 2 cartelas. 2 fichas, uma para meninas e uma outra para meninos, com os itens desse projeto, onde a criança ela é avaliada, ou melhor, acompanhada de forma individual, de forma que ela não seja exposta para outras crianças. E nessa cartela nós temos os itens que elas vão ser acompanhadas. Por exemplo, elas precisam trazer no momento do culto da escola sabatina ou um outro culto da igreja, ter a sua Bíblia e trazer a sua Bíblia. E nós vamos estar avaliando e pontuando aqui através de um adesivo. No caso dos meninos, nós estamos propondo que seja uma estrelinha, que nós vamos adesivá-la na cartela, mostrando que ele cumpriu aquele requisito. Por okay? exemplo, se eu trouxe a minha Bíblia para o culto, eu vou ganhar uma estrelinha. Isso. Se eu estou fazendo o ano bíblico, também vou estar ganhando uma estrelinha. Se realizo o culto familiar, é outra estrelinha. E assim sucessivamente. Isso. E para as meninas, nós temos um coração. Segura, por favor. Então, nas meninas, elas vão adesivar cada item. Nós propomos que esse espaço aqui, ele seja bem maior, para que possa contar todos os sábados da avaliação. Ou seja, são 13 sábados no trimestre, então ela vai ter nesse item 13 corações, certo? E esse espaço vai crescendo de acordo com o requisito que ela for cumprindo. E quando chegar ao final do trimestre, ela vai ter toda a sua cartela preenchida. E eu cumprindo todos esses requisitos, você vai me dar uma espécie de presente. Claro!
ela vai trocar essas estrelas, ou essas estrelas no caso dos meninos, ou os corações no caso das meninas, quando a cartela estiver preenchida, por dinheirinhos, por talentos, né? Que são esses aqui. E cada item da cartela, ele corresponde a um valor, não é? Tem itens que valem 2 talentos, tem itens que vai valer 50 talentos. Então ela vai pegar o seu dinheirinho e vai trocar por materiais de fácil aquisição. São materiais que ao longo do trimestre o professor ele vai adquirindo e colocando lá para expor. Alguma sugestão então de material? Isso, algumas sugestões. Por exemplo, materiais que você compra nas livrarias, em lojas especializadas de presente. Então nós temos aqui como sugestão um lápis com ponteira, né, de um animal. Nós temos apontadores. As crianças do primário, elas gostam muito, né, usam muitos lápis para pintar. Então, sugestões de apontadores para que ela possa estar trocando por esse dinheirinho. Para incentivo de oração, nós sugerimos que você faça um painel semelhante a esse, onde a criança ela venha se identificar com esse painel. Aqui nós estamos sugerindo que seja um painel com fotos da família, já que durante o trimestre nós estamos estudando através da lição sobre a família de Jesus, sobre a família de Raabe. Então, é sorteado as famílias que elas vão estar orando. Elas passam a semana toda orando por essas famílias e no sábado elas recebem papéis, adesivos, autocolantes, onde elas vão estar escrevendo recadinhos e colando na foto da família que ela esteve orando durante as semanas, com frases incentivadoras. Sua família é especial, estive orando por você. Uma outra sugestão de incentivo de oração é que você tenha em sua classe 2 caixinhas, uma maior e outra menor, que você pode estar utilizando para realizar os agradecimentos e também para realizar os pedidos. A criança receberá um papel para fazer os pedidos e um outro para fazer os agradecimentos e irão depositar nessas caixinhas. Dessa forma, elas vão entender que tanto os seus agradecimentos quanto os seus pedidos são um presente para Deus. Tornar o momento da história do Informativo Mundial das Missões mais dinâmico também é um dos objetivos desse trimestre. O que você sugere, professora, para esse momento? A ideia é que você tenha em sua classe sempre o mapa da divisão a qual as ofertas serão destinadas. Neste mapa nós temos os projetos que serão custeados pelas ofertas. Também sugerimos que vocês tenham na sala algumas características daquela região. Por exemplo, aqui está representando um dos países dessa divisão, o país da Grécia, onde a sua característica na alimentação são as uvas. E esse caderno vai servir para quê? Esse caderno ele foi confeccionado com um objetivo individualizado, onde cada criança ela terá o seu próprio caderno. Como é que ele foi confeccionado? Um caderno normal, comprado numa livraria. Esse papel aqui, vou virar aqui, para que você tenha ideia. Você vê que tem selos antigos da ideia de pesquisa. Por quê? Porque a criança ela vai se tornar, ao longo desse trimestre, um pesquisador. Ele vai pesquisar a cada semana de acordo com o informativo das missões. Aí a professora pode estar sugerindo diversas coisas. Por exemplo, ela pode estar pesquisando sobre a alimentação dos países dessa divisão, sobre vestuário, e assim ela vai pesquisando a cada semana curiosidades que estão relacionadas a essa divisão. No final do trimestre, ela terá completinho toda a sua pesquisa e levará o caderno para casa com o título de pesquisador. Você também tem uma dica de um recipiente que a gente vai estar recolhendo as ofertas. Qual é a dica?
A dica é essa que nós temos aqui. Nós temos um recipiente para recolher as ofertas para meninos, uma outra sugestão para as meninas, porque você pode estar variando essa questão de um sábado os meninos, outro sábado as meninas. Que materiais eu utilizo para estar fazendo esses recipientes? Esse material ele é de fácil aquisição. Nós utilizamos aqui um material bem conhecido por nós. Utilizamos para a confecção da estrutura do boneco, que vai ficar à frente do coletor, nós desenhamos um menino e confeccionamos ele com material de EVA. Para coletar as ofertas, nós utilizamos garrafas PETs, onde foi cortada e a criança vai depositar, colada ao menino, e vai depositar a sua oferta aqui. Para a base, nós utilizamos EVA e para ficar ele consistente, utilizamos um CD que não mais vai ser utilizado. Como incentivo da oferta, para que a criança ela faça um processo interativo, né, e descubra e perceba a questão do alvo alcançado, nós sugerimos mudar as carinhas das crianças. Para meninos, quando nós alcançamos o alvo, tanto para meninos como para meninas, quando alcançamos o alvo, nós colocamos um rostinho alegre. Percebem que está rostinho alegre dos meninos e rostinho alegre das meninas. Não alcançou o alvo, nós trocamos esse rostinho, onde nós usamos o velcro para facilitar essa troca e colocamos um rostinho triste, de forma que vai ocasionar na mente da criança o sentimento que ela sempre vai trazer, porque ela não vai querer um rosto triste em sua classe. Você ainda tem outra sugestão, qual é? Sim, nós temos essa sugestão aqui, que é um mural feito em EVA com fita decorativa, o nome da divisão a qual será beneficiada as ofertas e uma Bíblia de EVA também ao centro. Inicialmente, essa Bíblia não terá o nome Bíblia Sagrada, pois a cada sábado, à medida que a oferta vai sendo alcançada, vai estar se colocando o nome, cada letra, até se formar o nome Bíblia Sagrada. O que podemos fazer para incentivar as crianças a se envolverem nos projetos sociais do Ministério da Criança? Essa é uma faixa etária movida muito pelas emoções. As crianças nessa idade, elas gostam muito de compartilhar o que elas têm. Como sugestão para o sábado do serviço, nós estamos sugerindo 2 caixas que sirvam como recipiente para a arrecadação de produtos para serem doados através da Asa Júnior para famílias carentes. A sugestão é que você tenha uma caixa para alimentos e uma outra para roupas. Para incentivar as crianças a memorizarem o verso da semana, qual é a sugestão que você nos dá? Nós temos aqui 2 caixinhas. 2 caixinhas que são compradas nessas lojas de produtos artesanais, certo? São caixinhas e nós colocamos dentro de uma para menina e outra para meninos. Nós colocamos dentro dessa caixinha os versos. Qual é essa ideia? A ideia é uma caixinha de promessas. Então, a cada sábado ela recebe o versinho e vai colocando dentro daquela caixinha, de forma que quando terminar o trimestre, ela leve para casa os versos da lição. Para incentivo da mensagem da lição, nós temos aqui como se fosse uma espécie de corrente, né? Uma tira toda em cartolina com as mensagens impressas. E aqui nós colocamos velcro, de forma que a cada sábado o professor, juntamente com as crianças, poderão acrescentar a mensagem da lição da semana. Desenvolver e estimular a criatividade é um papel de grande importância a ser desempenhado pelo professor. Você pode ser um instrumento de Deus para levar essas crianças a uma vida correta de adoração ao Senhor.
Nosso desejo é que você seja um instrumento de Deus para estimular nas crianças o desejo de adorar e viver na presença dele. Um abraço e que Deus te abençoe nessa tarefa.